Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Estamos aqui mais uma vez em mais uma aulinha de traumato e dessa vez nós temos que continuar as energias de ordem física. Nós já falamos da ação promovida pela temperatura, dividindo em feridas e lesões causadas por ação do calor e do frio. Agora nós temos que ver as chamadas baropatias, ou feridas e lesões produzidas por pressão. Tecnicamente, a pressão você vai entender como é que ela atua no nosso sistema, causando lesões. Para medicina legal, você precisa entender que para a gente trabalhar com pressão dentro das chamadas baropatias, você precisa entender basicamente como é que a pressão ela pode se encontrar no estado patológico diante do homem. O homem em estado convencional, no estado fisiológico, ele pode estar em um ambiente de alta pressão ou em um ambiente de baixíssima pressão. Para nós, isso vai ter nomes muito característicos e nós vamos correlacionar sempre isso a um desenho. Do ponto de vista médico-legal, é muito mais comum você encontrar as baropatias em altas altitudes ou abaixo do nível do mar. Para você entender melhor, vamos analisar um esboço de uma montanha. Doutor, isso aqui que você desenhou uma montanha, Pedro? Era para ser uma montanha. Bacana? A montanha e aqui nós temos o mar ao seu nível que nós chamamos de pressão a nível do mar. A pressão a nível do mar, doutor, ela é, de maneira convencional, identificada como sendo de 1 atmosfera, 1 atm. Você já deve ter ouvido falar disso em algum momento da sua vida. Isto a nível do mar. Acima do nível do mar, a tendência desse ar é que ele se torne mais rarefeito ao longo das camadas da atmosfera. Quanto mais alto, menos ar existe. Se menos ar existe, quanto maior a altitude, menor é a pressão. Perceba que são medidas inversas aqui nesse sentido. Tudo bem? Pedro, mas elas são inversamente proporcionais? Na verdade, a gente não vai poder dizer exatamente isso, doutor, porque do ponto de vista como a Terra é redonda, isso vai ser diferenciado ao quadrado. Mas a gente não vai se preocupar muito com isso porque isso é questão de matemática. Para nós, você só precisa fazer a seguinte relação. Quanto maior for a altitude, menor será a pressão. Menor será a pressão. E isto gera um quadro patológico chamado pela doutrina de mal das montanhas ou até mesmo mal dos monges, porque monges vivem em montanhas, né? Beleza, você entendeu isso. Mal das montanhas. Vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Se uma pessoa, doutor, vamos aqui para baixo, ó, mal das montanhas que eu coloquei para você. Se a pessoa ela está muito acima do nível do mar, perceba, por exemplo, aqueles jogadores, por exemplo, o Brasil, quando ele vai jogar lá próximo da escala montanhosa que a gente tem ali próximo ao Chile, subindo ali para a Bolívia. Doutor, quando você pega, por exemplo, aquela escala de montanhas, quando o Brasil vai jogar num país que é muito alto, notadamente acima de 2,5 quilômetros de altura, ou 2.500 metros de altura, a partir disso a pessoa ela já precisa de um período de adaptação ao ambiente rarefeito. Esta pessoa que vai se submeter a uma pressão muito menor, a sua respiração não vai levar para os seus pulmões a mesma quantidade de oxigênio do que aquela a nível do mar. Então, obviamente, os tecidos eles serão menos oxigenados. Portanto, a tendência desta pessoa é que ela respire muito mais rapidamente para conseguir captar mais oxigênio. Deu para entender? Então, o estado típico desta pessoa que está em altas altitudes, com uma pressão reduzida de oxigênio, é que ela apresente cansaço muito mais facilmente. Pedro, por que ela apresenta cansaço mesmo? Porque o teor de oxigênio é um pouco menor do que aquele em nível do mar. Da mesma forma, pode apresentar sintomas a nível de sistema nervoso central, que é, por exemplo, a confusão. Lá, quando você tem baixa oxigenação do sistema nervoso central, esta pessoa, ela vai apresentar um estado de confusão, ela não consegue raciocinar tão plenamente quanto faria a nível do mar. Percebeu? Então, estes são os sintomas de uma pessoa que está lá. Mas, acima de 7.600 metros, doutor, já adiantando dessa observação que eu coloquei para você, isto é impossível de manter a vida. Existem estudos, por exemplo, se você tentar fazer xixi, por exemplo, lá no alto, filho, você quase vai que urinar sólido. A urina, ela bate na região, como ela é muito alta, apresenta bastante gelo também, ali, no momento que ele toca o chão, ele já estilhaça. Olha que interessante.
Então existe essa questão, quando houver essa altitude, a pessoa ela não consegue, o teor de oxigênio acima de 7.600 metros de altura, isso é incompatível com a vida. A pessoa já vai apresentar coma e pode ir a óbito. Tudo bem? Bacana, deu para entender como é que funciona essa história de mal das montanhas. Então, Pedro, fisiologicamente uma pessoa adaptada a esta condição de altura, o que ela apresenta? Doutora, aqui eu tenho que lembrar com você um pouquinho de fisiologia. Como é que isso funciona? Quer ver? Dentro do mal das montanhas, as pessoas que já estão adaptadas a um ambiente mais alto, estas pessoas elas têm uma tendência de produzir mais hemácia. Se você pegar o hemograma desta pessoa, você vai perceber que o teor de hemácias ele está elevado àquele mais normal, mais fisiológico a nível do mar. Pedro, por que a medula óssea vermelha da pessoa tende a produzir mais hemácias? Doutor, para compensar a falta de oxigênio. Se uma pessoa está num ambiente, por exemplo, com 16% de oxigênio, eu não sei se você sabia, mas a atmosfera convencional ela tem 21% de oxigênio. Quando a pessoa vai para altas altitudes, 15%, 16% de oxigênio. Quando se encontra diante desse quadro, a tendência é de que o seu corpo produza mais hemácias para que mais hemácias captem oxigênio, o pouco oxigênio que tem, e distribua melhor nos tecidos. Então a tendência é muito maior de produzir mais hemácias e, portanto, este sangue ele acaba se tornando um sangue mais concentrado, um sangue um pouquinho mais viscoso do que aquele sangue um pouco mais líquido que você está acostumado. E é justamente por isso que estas pessoas que estão em altas altitudes, elas têm uma tendência maior de apresentar embolia, justamente pelo maior estado de viscosidade desse sangue. Tudo bem? Isso pode produzir alguma partícula gasosa ou sólida a nível de sangue e isso acaba interrompendo a irrigação de determinado tecido, gerando a tal da embolia que pode culminar no infarto de determinado órgão ali. Não sei se você sabia, mas infarto só não dá em coração não, tá? Pode dar em fígado, pode dar em várias regiões do nosso corpo. Tudo bem? Infarto nada mais é do que a obstrução da irrigação sanguínea com perda de oxigenação e de nutrientes para aquele tecido. E esse tecido pode morrer aí no caso. Tudo bem? Então esse é o mal das montanhas. Por outro lado, existem também o mal dos caixões. Aqui a grandeza ela não é inversa, aqui ela é proporcional mesmo. Quanto maior for a profundidade, doutor, quanto mais baixo você mergulha, maior vai ser a pressão que atua sobre seu corpo. A física, ela costuma dizer que a cada 10 metros, na verdade, é 9,8, mas a galera tende a arredondar isso para 10. A cada 10 metros de profundidade, aumenta-se a pressão em 1 atm. Então olha que interessante, se você estiver a 10 metros de profundidade, você tem 1 atm de coluna de ar até o oceano ou o mar, e se estiver mais 10 metros para baixo, você tem 2 atm sobre você. Pedro, e se eu mergulhar mais 10 metros, aí você terá 20 metros aqui, 2 atm na água e 1 atm do ar, totalizando 3 atm, e por aí vai, você vai fazendo os respectivos cálculos. Tudo bem? Então, quanto mais fundo você está, maior é a tendência da pressão aumentar sobre você. Aquela coluna de ar sobre você gera uma pressãozinha ali no caso. Tudo bem? Bacana? E aí, por que ela foi chamada de mal dos caixões ou mal dos escafandristas, doutor? As pessoas que são chamadas de mergulhadores, eles tendenciam a mergulhar 30, 40, às vezes até 50 metros de profundidade. Doutor, é muito. É muito. Quando você pega na prática, isso aqui é demais. Estes mergulhadores que mergulham de maneira profunda, na hora que ele vai subir, lá no fundo, ele tem tanta pressão sobre ele, doutor, que os gases e todo o corpo desta pessoa está pressurizada. Se esse cara subir muito rapidamente para a superfície, haverá uma despressurização muito marcante sobre o seu corpo. E esta despressurização rápida pode fazer com que gases dissolvidos no seu sangue ou até mesmo gases ligados por ligação coordenada na hemoglobina, eles se desprendam e formam êmbolos. Doutor, o seu corpo literalmente começa a borbulhar por dentro. Quando no seu vaso sanguíneo houver a presença de bolhas, essas bolhas, ao encontrarem capilares, eles vão tentar passar. E isto pressuriza os capilares de toda a região do corpo. E isto gera um rompimento dos capilares,
com hemorragia generalizada. Doutor, a morte por mal dos caixões é horrível. Esta pessoa, ela apresenta otorragia, hemorragia dos ouvidos. Muitas vezes hemorragia na região do nariz também. Ela pode apresentar hemorragia na cavidade oral e também nos órgãos internos. Hemorragia dos olhos, porque todo e qualquer capilar pode ser acometido por aquele ímbolo. Percebeu a situação? Despressurização gera formação de gases do tipo nitrogênio, oxigênio e CO2 dentro desta pessoa, culminando na presença de êmbolos sobre os tecidos. E isto vai, a depender da região que for acometida, gera hemorragia generalizada na pessoa. Tudo bem? Então este é o mecanismo de morte. Descompressão rápida, gerando principalmente uma embolia, o que gera também, por fim, uma tal de hemorragia. Tudo bem? Doutor, quando cai os dois fenômenos em prova, você tem que saber diferenciar mal dos monges ou mal das montanhas de mal dos caixões ou mal dos mergulhadores. Tudo bem? Você tem que saber entender um pouquinho melhor essa fisiologia e pensar no sentido da aplicação da pressão sobre o caso concreto, que geralmente acontece por acidente. Não é muito comum morte por baropatia, tá? Quando acontece, geralmente a natureza jurídica é de acidente. Isso é importante que você saiba aí também. Vamos falar agora da eletricidade. Terceira energia de ordem física aqui do nosso esbocinho. Doutor, para falarmos de eletricidade, eu tenho que ir lá para as suas aulinhas de física novamente. E lá nas suas aulas de física do ensino médio, você aprendeu que a diferença de potencial, chamada também de tensão, nada mais é do que a resistência apresentada por aquele corpo vezes a corrente elétrica. Isto pode ser representada por uma fórmula, que a gente chama o U de tensão ou de diferença de potencial, certo? Essa daqui pode ser chamada de DDP, diferença de potencial. O R é a resistência do corpo. Doutor, um corpo, eu não sei se você sabia, mas quando uma corrente elétrica, ela passa pelo corpo, Pedro, mas o que é corrente elétrica? Doutor, é um movimento ordenado de elétrons. Isto vem a ser uma corrente elétrica. Então, quando nós temos vários elétrons passando por um tecido, estes elétrons, eles têm uma facilidade ou uma dificuldade de passar esse tecido a depender do tecido. Quer ver? O tecido adiposo, ele apresenta uma alta resistência à passagem de elétron. Pedro, por quê? Doutor, porque o tecido adiposo ele é um tecido apolar, diferente de tecido rico em água. O tecido rico em água, água é um composto polar, então ele lida muito bem com a passagem de elétrons. Percebeu? Então, quando o elétron ele vai passar, quando uma corrente passa pelo nosso corpo, somente passará a corrente elétrica se houver diferença de potencial. Então, por exemplo, se você toca um fio desencapado completamente isolado, o seu corpo inteiro apresenta o mesmo, digamos assim, nível de elétrons passando. Você não vai ter corrente passando pelo teu corpo porque não tem diferença de potencial, não tem polos geradores e emissores, digamos assim, de elétrons. Percebeu? Agora, quando você encosta num fio desencapado e bota o pezinho no chão, existe uma diferença de potencial entre o chão e a sua mão que está no fio desencapado. Neste sentido, migrará elétrons da tua mão para o teu pé, que está lá no chão. E lá no teu pé, nós veremos que será formada uma ferida típica de eletricidade. Tudo bem? Então, essa é a noção introdutória que você precisa ter. A depender do tecido, a depender do material, ele apresenta uma resistência, que sempre havendo uma diferença de potencial, haverá uma geração de eletricidade. Haverá uma geração, na verdade, de corrente elétrica. E dentre os três, se a prova te perguntar qual de fato gera lesão sobre o homem? A tensão, a resistência ou a corrente elétrica? Doutor, não tenha dúvida. O que gera lesão dentro da medicina legal é a corrente elétrica. São os elétrons que estão passando pelo teu corpo. Tudo bem? Estes elétrons que vão transpassar todo o seu corpo por meio de tecido adiposo, por meio de vaso sanguíneo, por meio de tecido muscular, por meio do sistema nervoso e por aí vai. Quando ele transpassar essas regiões, perceba, é o elétron passando por ali que vai gerar lesão. Percebeu? Então, o que de fato gera lesão no homem é a corrente elétrica, não é a diferença de potencial e nem é a resistência. Tudo bem? Então, agora vamos tentar entender a classificação doutrinária. Essa corrente elétrica gerada, esse movimento ordenado de elétrons gerado pelo teu corpo, ele pode ter origem artificial ou origem natural.
Pedro, como é que funciona essa história de eletricidade natural e eletricidade artificial? Doutor, a eletricidade natural é aquela que não é produzida pelo homem. É aquela que muitas vezes você acaba encontrando no próprio ambiente. Tudo bem? Exemplos de eletricidade natural. Eletricidade por atrito, que pode acontecer, por exemplo, quando o teu carro, você está andando com o seu carro, não tá? O ar, se você não tiver com o seu carro encerado, o ar não vai atritar com o teu carro. Aí na hora que você sai do carro, você vai fechar a porta, o que acontece? Você toma um choque. Pois é, isso é uma eletricidade mais comum, natural, produzida por atrito. Tudo bem? Existem também os raios, por exemplo, produtores de lesões por eletricidade. Então a doutrina costuma dividir da seguinte forma. A eletricidade natural pode ser chamada de fulguração. Fulguração quando ela não for letal, ou ela pode ser chamada de fulminação quando de fato ela for letal. É só você lembrar do infarto fulminante. Tudo que é fulminante é abrupto ou abrupto, chame da forma que você quiser. Tudo bem? A fulminação nada mais é do que a ação letal da eletricidade natural. Enquanto a fulguração vem a ser a não letalidade produzida pela eletricidade natural. Doutor, é muito comum que esta eletricidade, quando proveniente, por exemplo, de raios, se esse raio atinge o chão e você tem uma diferença de potencial, está com os dois pés em regiões distantes desse foco onde caiu o raio, é comum que essa eletricidade, quando percorrer o teu corpo, ao percorrer, ela percorra principalmente por regiões de nervos, por regiões que têm uma facilidade por transmitir impulso nervoso, que é o sistema nervoso. Quando essa eletricidade transpassa exatamente estas regiões onde existe principalmente nervos e vasos notadamente ricos em água, que são os dois meios que elétrons gostam de transpassar, digamos assim, será gerado um sinal chamado de Lichtenberg. O sinal de Lichtenberg, ou chamado de lesão arboriforme, você vai ver comigo já já como é que ela funciona, mas ela é um sinal típico de eletricidade natural. Cuidado! Tanto na fulguração quanto na fulminação, Pedro, sim, na fulminação é muito mais comum, além do Lichtenberg, haver uma coisa que nós chamaremos de efeito Joule, que é a queimadura proveniente do atrito do elétron quando eles passam em alta quantidade pelo corpo. Tudo bem? É muito mais comum na fulminação você encontrar queimaduras do que o sinal de Lichtenberg propriamente dito, mas ele pode aparecer assim como na fulguração. Tudo bem? Bacana? Isso é eletricidade natural. Agora vamos falar da eletricidade artificial. Doutor, aquela eletricidade produzida em indústria ou até mesmo em alguns locais em que existem fios desencapados. Imagine, doutor, um andaime construído sobre uma linha férrea ou até mesmo sobre cabos desencapados em que aquela parte metálica encosta. Todo o andaime ele vai ficar eletrizado. Se todo o andaime tá eletrizado, quando o cara for subir ele vai tocar a zona de metal, não vai? O que vai acontecer com ele? Ah, Pedro, ele vai ser fulgurado ou fulminado. Não, estamos falando de eletricidade artificial. Ou ele vai sofrer eletropressão, ou ele será eletrocutado. Olha que desgraça. A eletrocução, doutor, é um nome técnico utilizado para a pena de morte por eletricidade artificial, que é a chamada cadeira elétrica. Tanto é que quem morre de cadeira elétrica morre eletrocutado. Percebeu? Aqui também a energia é letal. Aqui também a energia é letal. Percebeu? Então, eletrocução é a pena de morte proveniente de energia artificial. Enquanto a eletropressão, agora presta atenção que isso é importante. A eletropressão, em regra, não é letal, mas ela pode ser. Percebeu? A eletropressão, ela em regra não é letal, mas ela pode ser. Da mesma forma, nós veremos que a fulguração. Pedro, mas como assim a eletropressão, ela em regra não é letal, mas ela pode ser? Doutor, quem sofre eletropressão, nós veremos que ela não necessariamente vai morrer. Ela pode ficar muito tempo, por exemplo, aquela criança que enfia um grampinho na tomada, se ela enfia um grampinho na tomada e toma um choque,
ela pode ficar, por exemplo, ali uns 5 segundos, 10 segundos. Se você conseguir tirar essa criança a tempo, devidamente isolado, claro, se você conseguir tirar essa criança não vai morrer. Então ela sofreu eletrocução? Não, ela sofreu eletropressão. Só que, doutor, você concorda que se você deixar essa criança muito tempo com aquele grampinho ali, ela pode morrer, ficar 10 minutos, 15 minutos, é muito tempo. Essa criança vai morrer. E aí ela vai morrer de eletropressão, não de eletrocução. Percebeu? Eletrocução é especificamente a pena de morte por energia artificial. Eletrocução, perdão. Tudo bem? Então a eletrocução é letal por pena de morte por energia artificial. Enquanto a eletropressão não necessariamente é letal. Tudo bem? Bacana? Deu para entender. A eletropressão e a eletrocução, doutor, ela é muito típica quando essa corrente de elétrons sai do corpo em direção à superfície que será transmitida essa corrente de elétrons, é como que ao sair ele produza feridas típicas no corpo. E esta feridinha típica, esbranquiçada, enrijecida e de bordos esbranquiçados e duros, ela é chamada de ferida em eletroduto ou sinal de Jelinek. Muito comum de ser encontrado também, muitas vezes microscopicamente, nesse ferimento de saída da corrente de elétrons. Deu para entender? Falou de Jelinek na prova, ela está remetendo você para a eletricidade artificial. Falou de sinal de Lichtenberg, ele está remetendo à eletricidade natural. Doutor, aqui não pode se confundir os conteúdos. Quer ver a diferença dos dois? Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, só para você entender como que vem a ser a diferença dos dois. Olha só, aqui eu esbocei para você no seu lado esquerdo, basicamente, o sinal de Lichtenberg. Enquanto à sua direita existe a marca de Jelinek, ou o sinal de Jelinek, ou lesão em eletroduto. Doutor, você percebe que se aqui houver, por exemplo, um dutozinho, ó, ele vai fazer exatamente um sinal compridinho de bordas esbranquiçadas, perceba, né? Deixa eu só limpar aqui o slide para você entender melhor. Olha como que fica esbranquiçado as bordas da lesão, bem duro e bem esbranquiçado, típica ferida de Jelinek. Olha onde saiu a corrente de elétrons aqui em direção ao chão. Doutor, isso aqui está num dedo do pé, olha o dedão do pé aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um dedão, aqui ficaria a unha desse dedão. Olha o tamanhozinho dessa ferida, ela é muito pequena. Ela pode ser grande ou pode ser pequena. Tudo bem? Então aqui onde passou, por exemplo, um fio desencapado, ficou exatamente esta regiãozinha aqui. E aqui nós temos os orifícios de saída dessa corrente de elétron, muitas vezes produzindo até um pouquinho de queimadura pelo atrito desse elétron com a pele. Tudo bem? Enquanto em Lichtenberg, perceba como fica arboriforme, perceba como ele acompanha os vasos e os nervos da região, ó. Fica bem bonitinho mesmo, daria até para fazer uma tatuzinha, uma tatuagem a respeito. Olha que coisa mais linda, cara. Bacana, isso aqui é um braço, isso aqui vem a ser um braço, ó. Olha como que fica grande essa ferida, na verdade essa lesão, né? Aqui dentro desse braço produzida por eletricidade, neste caso natural e neste caso artificial. Doutor, tem que saber diferenciar Lichtenberg e Jelinek, não tem jeito. Bacana? Assim nós finalizamos essa parte de classificações, mas eu tenho que trabalhar com você duas observações. Pedro, você falou que a eletricidade pode matar, mas a pessoa que morre de eletricidade morre de quê, na verdade? Doutor, existem 3 mecanismos de morte propostos justamente pela eletricidade e pela doutrina médico-legal. A primeira delas vem a ser a tetania. Pedro, como assim tetania? O que é tétano? O que é tetania? Doutor, tetania é um estado de contração extremamente acentuada de um músculo. Isso é tetania. Então a pessoa que morre de tétano, muitas vezes ela morre por contração de músculos, notadamente o diafragma, que não permite a pessoa respirar mais. Então quando uma pessoa está sendo eletrocutada, por exemplo, ou sofrendo eletropressão, esta pessoa pode ter o seu diafragma contraído, eu não sei se você percebe, quando passa a eletricidade pelo músculo, ele contrai. Então os músculos da sua respiração, principalmente os intercostais e o diafragma, eles tendem a se contrair e você não consegue o quê? Expirar o ar. Percebeu? Então há que se falar em estado de tetania. Quando o seu diafragma contrai, você aspira ar. Se ele permanece contraído, você não consegue relaxar o diafragma, você não consegue mandar o ar para fora. E aí você morre de asfixia por tetania do diafragma. Olha que interessante. Esse é o mecanismo de morte primeiro a ser citado pela doutrina. A doutrina também cita uma coisa chamada de fibrilação ventricular. Pedro, o que é fibrilação ventricular?
Aqui eu esbocei para você, doutor, um coraçãozinho. Um coração humano, ele tecnicamente já é tetracavitário, apresentando 2 átrios acima e 2 ventrículos. O átrio direito e o ventrículo direito, e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A parte esquerda do coração é responsável por circular o sangue sistemicamente, enquanto o lado direito do coração tende a transportar este sangue pela via pulmonar para oxigená-lo. Tudo bem? Então olha que interessante. Nós temos o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Doutor, esse coração, eu não sei se você já viu, mas quando o coração está fora do corpo, ele permanece palpitando. Aí você poderia se questionar, Pedro, mas por que o coração bate estando fora do corpo? Doutor, o coração ele tem regiões neuronais em que existe concentração de neurônios autoestimulantes. Estes neurônios que têm essa capacidade de autoimpulso, esse aglomerado de neurônios, a anatomia chama de nó. E aí existe o nó sinoatrial e o nó átrio-ventricular. Nó sinoatrial fica aqui na região do átrio, mais acima, em que transmite uma carga nervosa por todo o átrio até chegar no nó átrio-ventricular, que é um nó que fica entre o átrio e o ventrículo. Este impulso nervoso vem por meio do chamado feixe de His por todo o coração e se divide pelas fibras de Purkinje aqui na região mais ventricular. Percebeu? Pedro, feixe de His, fibra de Purkinje, eu tenho que saber todas essas nomenclaturas? Doutor, não. Eu estou te explicando isso para você entender por que o coração fibrila, tá? Então, átrio e ventrículo. Esse coração, quando ele bate, ele não bate tudo junto não, filho. Eu não sei se você sabia. O coração primeiro bate o átrio direito, depois o ventrículo direito. Depois o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Isso sempre em movimento ordenado em toda a sua vida. Se houver uma fibrilação, existe uma disritmia desse coração. E ele para de bater ritmicamente. Tudo bem? E isso acontece notadamente no ventrículo, na região de baixo. Então, quando está passando, por exemplo, elétron, imagina elétron passando aqui, meu amigo. Elétron passando aqui nesse coração vai bagunçar esse coração inteiro. Esse coração começa a bater tudo torto e ele não consegue o quê? Não consegue transportar, na verdade, bombear sangue para o seu corpo de maneira correta. Por isso que a fibrilação ventricular pode gerar também o óbito da pessoa. Bacana? E por fim, hemorragia das meninges. Doutora, não sei se você sabia, mas a hemoglobina a título de sistema nervoso central ela é altamente tóxica. A hemoglobina solta no sistema nervoso central ela é altamente letal. E o sistema nervoso central ele é protegido por 3 camadas de tecido conjuntivo, chamadas de meninges. Existe a pia mater, que é uma meninge muito íntima do sistema nervoso central e que vai, de fato, proteger esse sistema nervoso central de maneira mais íntima. Existe a aracnoide mater, basicamente produtora do líquor, que você conhece aí também, sendo aquele líquido que vai circundar todo o sistema nervoso central. E existe a dura mater, que é uma camada mais externa, mais rígida e também de maior sustentação do sistema nervoso central. Então as meninges, pia mater, aracnoide mater e dura mater, estas meninges em conjunto, quando passa a cadeia de elétrons ali, os capilares que irrigam essas meninges podem se romper. E doutor, se essa meninge ou esse capilar se romper, haverá entrada justamente dessa hemoglobina no sistema nervoso central. Havendo entrada dessa hemoglobina, isso se torna altamente tóxico. E aí, a hemorragia das meninges pode gerar essa questão de morte do sistema nervoso central. Tudo bem? Bacana? Então são os 3 mecanismos de causadores da morte em se tratando de eletricidade. E para nós fecharmos a eletricidade, vamos falar a respeito do efeito Joule. Pedro, mas o que é, de fato, o efeito Joule? Doutor, o efeito Joule nada mais é do que um efeito de autofritura em que a passagem rápida de uma quantidade relevante de elétrons por um tecido, de tanto atrito que causa, gera queimadura. A passagem de elétron ela é muito rápida, doutor, dessa diferença de potencial. E isso acaba gerando um efeito de autofritura. Este é o efeito Joule. Bacana? Fechamos então o terceiro tipo de energia de ordem física, que é a eletricidade. Vamos para a quarta, muito mais simples, que é a radiação. Doutor, é possível você detectar feridas e lesões por meio de radiação? Sim. E as lesões provenientes de radiação,
elas têm uma nomenclatura típica chamada de radiodermite, que podem ser agudas ou crônicas. Doutor, quando um elemento químico, seja ele qualquer, quando ele emite radiação, ele pode emitir radiações do tipo alfa, beta ou até mesmo gama. Quando você pega a energia alfa, esse elemento químico, ele vai transferir, ele vai perder, na verdade, ele vai acabar perdendo 4 unidades de massa, sendo 2 prótons e 2 nêutrons. Tudo bem? Na radiação do tipo beta, ele não perde massa, mas ele vai perder um elétronzinho. Tudo bem? E, por fim, na radiação gama, não há que se falar em perda de massa, muito menos de elétron. A radiação gama, ele simplesmente emite uma onda de natureza eletromagnética. Então existe a partícula alfa, beta e a gama que pode ser transmitida. Pedro, a título de medicina legal, qual das 3 radiações é a mais grave? Doutor, sem dúvida, a radiação gama. A radiação gama ela tem um poder de penetração muito maior, inclusive podendo transpassar cerca de 30 centímetros de chumbo. É muito potente a capacidade que tem a radiação gama. E essa, sem dúvida, é a principal produtora de lesão quando um elemento químico acaba emitindo essa radiação. E aí, dentre os elementos químicos que emitem, isso aí é lá da área de química. Mas, por exemplo, você vai pegar o rádio e por aí vai, outros elementos também capazes de emitir radiação. Tudo bem? Então, estas radiações podem produzir ferimentos de natureza aguda ou crônica. Como é que isso funciona na prática, Pedro? Aguda. Existem as chamadas radiodermites agudas de 1º, de 2º e de 3º grau. A radiodermite aguda de 1º grau, doutor, ela se mostra na forma eritematosa ou depilatória. Pedro, como assim? Se a pessoa receber agudamente uma radiação numa região da pele, a tendência é que ela possa perder os pelos desta região e apresentar uma irritação um pouco mais avermelhada. Por isso, eritematosa. Tá? De 1º grau, ela vai durar aproximadamente 60 dias. Em alguns casos, pode até formar uma manchinha marrom ali naquela região do corpo, justamente pela estimulação ali de produção de pigmentos. Tudo bem? Então, esta radiação localizada é chamada de radiodermites de 1º grau. As de 2º grau são as chamadas radiodermites papulo-eritematosas. Papulo-eritematosas por quê, Pedro? Porque ela vai formar uma papilazinha. Ela vai formar como se fosse uma bolinha ali na região do teu corpo. E esta bolinha é de tecido morto, doutor. Tudo bem? Esta bolinha, ela pode muitas vezes aparecer e durar até alguns meses aí sobre a pessoa. Então, quando essa pessoa tem muita radiação, esta bolinha, ela é produzida justamente por ação inflamatória. Como existem morte de muitas células ali, as suas células tentam isolar aquela célula morta, aquelas células mortas, e formar uma vesículazinha que a gente chama de pápula eritematosa. Tudo bem? E por fim, existem as radiodermites de 3º grau, que é nada mais do que a abertura dessa bolinha, doutor. Quando essa bolinha abre, isso gera uma úlcera seropurulenta. Percebeu? Esta úlcera, quando ela abre, ela vai apresentar muitas vezes uma crosta hemática, tudo bem? Uma região mais sanguinolenta, com muito pus e com morte celular, necrose. A estas úlceras foi dado o nome de úlceras de Röntgen. Tudo bem? Essas úlceras de Röntgen é muito comum de aparecer em prova, com esta nomenclatura. Então entenda, trata-se de uma radiodermite aguda de 3º grau, muito mais profunda. Tudo bem? Pedro, e a nível crônico? A radiação crônica, doutor, é muito típica. Olha só, ela vai gerar atrofia. Atrofia por quê? Perda da função de membros, justamente pela morte celular promovida pelas radiações. Tudo bem? Tecido cicatricial, substituição do tecido normal por tecido conjuntivo, notadamente nos pulmões, gerando telangiectasia. Pedro, o que é isso? Perda da capacidade de expansão dos pulmões com tecido fibrinoso ali no local, substituindo o tecido elástico. E aí você não consegue expandir tanto mais o seu pulmão. Tudo bem? E existem também as neoplasias, que a nível crônico é tipicamente o que acontece com as radiações por dano direto no material genético de diversas regiões do corpo, a depender do tipo de exposição à radiação que a pessoa está submetida. Tudo bem? Então essas são as feridas e lesões produzidas por radiação. E para nós fecharmos o último tipo de energia de ordem física, nós vamos trabalhar a luz e o som. Doutor, como que a luz e o som influenciam diretamente na produção de lesões e feridas? Quer ver? Aqui eu tenho que trazer um pouquinho para você, pelo menos uma noção de fisiologia.
Ao captar a luz, doutor, os nossos olhos, eles têm células especializadas. Células especializadas em captar claro e escuro, luz, que é representado na forma de fóton, ou ausência de fóton, que é o escuro. Estas células são chamadas de bastonetes. São células especializadas na captação de claro e escuro. Enquanto existem os cones, que são responsáveis pela detecção e diferenciação dos diversos espectros de cores que você encontra no ambiente. Tudo bem? Então os cones e os bastonetes são as principais células neurosensoriais presentes na retina que vão trazer esse sinal até o nosso sistema nervoso na região occipital. Tudo bem? Então, a luz e o som, elas atuam sobre o sistema nervoso central diretamente. A luz por meio dos cones e bastonetes e o som por meio da membrana timpânica, levando esse sinal até o lobo temporal do nosso cérebro. Tudo bem? Isso é importante que você saiba. Então, quais são as regiões afetadas do sistema nervoso central? Doutor, lobo occipital e também o lobo temporal. Em alguns casos, ação local, principalmente no tímpano, doutor. Dor. Quando você pega a frequência que nós chamamos entre 20 Hz e 20.000 Hz, esta é, digamos assim, o interregno de frequência audível para o humano. Tudo bem? Os cães, eles têm isso, por exemplo, muito mais aumentado. Esse ramo é muito maior. Em humanos de 20 Hz a 20.000 Hz, nós conseguimos diferenciar e, portanto, torna-se um som audível. Tudo bem? Quando a gente trabalha com isso, é comum que essa pessoa que está diante daquela situação, por exemplo, você já deve ter visto principalmente na Segunda Guerra, as pessoas elas tinham que assistir filmes ou assistir várias imagens passando rápido com cores muito claras e muito escuras, gerando de fato estímulos rápido e devagar nos olhos e também nos ouvidos. Isto gera, doutor, lesão a nível de sistema nervoso central, por disritmia de impulso nervoso. Então é comum ser produzido lesão por meio de luz e som nesse sentido. E a síndrome apresentada pela pessoa é uma síndrome vagossimpática. Pedro, por que vagossimpática? Porque existe o nervo vago, que é o principal nervo que vai inervar a região da nossa face, principalmente a região do pescoço, tudo bem? E este nervo, ele é o nervo responsável por transmitir esses sinais para o sistema nervoso central. Então a pessoa pode ficar com tique, pode dar convulsões provenientes, por exemplo, do estímulo rápido, tanto da audição quanto da visão dessa pessoa, podendo levar à síndrome vagossimpática. E é comum também, pode haver lesão nos olhos por morte desses cones e bastonetes, da mesma forma, perda auditiva pela incapacidade da membrana timpânica de vibrar. Eu não sei se você sabia, mas a detecção do som se dá por vibração da membrana. Essa membrana timpânica é ligada a 3 ossículos do ouvido que nós chamamos: martelo, bigorna e estribo. Quando esses 3 ossículos vibram, isto gera um padrão de vibração que você consegue diferenciar aquele som. Bacana? Tranquilo? Se isso vibra muito abruptamente, isto gera dor. Então é possível haver, daí no caso, a perda auditiva justamente pela perda neuronal dos neurônios que vão transmitir esse sinal até o cérebro. Bacana? Doutor, com isso fechamos as energias de ordem física. Bacana? Aula pesada, aula bastante técnica, mas lembre-se, eu sempre deixo isso muito bem explicadinho no seu material. Se precisar para complementar um pouquinho mais, vai lá. Tudo bem? Vem comigo, vamos para as questões. Olha a nossa primeira questão aqui agora, ó. Essa questão do CESP, doutor, eu tirei da seguinte situação do contexto, eu não coloquei enunciado aqui, mas é o seguinte: um empregado, ao fazer uma manutenção numa rede elétrica, ele sofreu um choque da rede elétrica e foi a óbito. Bacana. Um segundo empregado que foi tentar ajudar esse primeiro, ele também recebeu um choque, mas esse choque foi não letal. Bacana? Esse é um contexto que a questão dá. E aí ela extrai a seguinte afirmativa, dá uma olhadinha, ó. A queimadura elétrica de Jelinek, que representa a porta de entrada da corrente elétrica, doutor, entrada porra nenhuma, é a parte de saída. Tudo bem? É a parte de saída da corrente elétrica, pode estar ausente em ambos os empregados? Primeiro, é Jelinek que você vai encontrar em eletricidade artificial, doutor? Sim, é Jelinek que você encontra. De fato, só tem um problema. Esse sinal não é marcado pela porta de entrada, mas pela porta de saída da corrente elétrica. Portanto, questãozinha errada. Tudo bem? Pedro, mas ela pode estar ausente? Doutor, pode a depender da situação em que essa pessoa tiver descarregamento dessas cargas. Tudo bem? Mas é mais comum que esteja presente, tanto é que é uma das coisas procuradas pela medicina legal. Avança. Olha a próxima.
A tortura por eletricidade, com o uso de toalha molhada interposta entre a pele e o condutor energizado, aumenta a superfície de passagem da eletricidade e nem sempre deixa marca típica de Jelinek. Doutor, correto. Isso de fato acontece. A tortura por eletricidade, quando você implementa água, a água quando ela jorra pelo teu corpo, quando ela passa pelo teu corpo, você vai aumentar a área de passagem de eletricidade. Consequentemente, uma maior carga elétrica atinge aquela pessoa. Tudo bem? E muito mais facilmente os elétrons passam. E nem sempre é comum de haver a Jelinek. Ela pode estar presente. Nem sempre tanto Lichtenberg quanto o Jelinek estão presentes. Olha a próxima questão. Com relação às lesões por radioatividade, é correto afirmar. Letra A. As radiodermites de primeiro grau são conhecidas como úlceras de Röntgen. Não, na verdade é de terceiro grau. B. As radiodermites crônicas neoplásicas são quase sempre do tipo sarcomatoso. Ih, Pedro, mas o que é sarcomatoso? Doutor, acomete o tecido muscular. Vamos ver? Deixa uma interrogação, olha a próxima. As radiodermites de terceiro grau, forma ulcerosa, estão representadas por zonas de necrose com aspecto grosseiro e grave. Doutor, de fato é esse que a gente consegue detectar. Tudo bem? Olha a letra D. Os efeitos da radioatividade como energia causadora do dano têm nos raios-x e no rádio o seu motivo, estando excluído desse grupo a energia atômica. Doutor, a energia atômica emite radiação também, pelo amor do que você acredita. Então, nesse caso, nosso gabarito, letra C. Aí na prática. Bacana? Com isso, doutor, fechamos mais uma bateria aqui de exercícios. Perceba, radiação e temperatura, na verdade, radiação e eletricidade, você tem que ficar muito ligeiro na tua prova. Eles exigem muito critério técnico. E aí você precisa, muitas vezes, estar por dentro de todo esse conteúdo com a linguagem específica aí também.